Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o pesquisador Rafael Guimarães, do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Vamos falar sobre o avanço da vacinação, a nova variante que preocupa o mundo, a exigência do passaporte vacinal e também vamos trazer dicas para você passar as festas de fim de ano de forma segura com amigos e familiares. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Carla Soraya, da TV Ceará. Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. E Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Rafael, a Anvisa liberou a vacina contra a Covid da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos, diante de um cenário novo de variante Ômicron. A imunização deve começar o mais rápido possível para garantir o retorno às aulas de forma segura. Qual a sua avaliação? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juraci, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu diria que sim, eu diria que a gente precisa começar imediatamente essa vacinação. Por alguns motivos. Primeiro deles, que como você bem diz, para que a gente tenha tempo aí suficiente para cobrir essa população, né, o máximo possível antes do início das aulas, mas, sobretudo, para a gente já começar o processo de imunização ao longo das férias. É um período de férias escolares e essas crianças certamente estarão em maior contato com outras crianças, com outros adultos, é preciso que elas estejam vacinadas. Em segundo lugar, porque a gente ainda tem uma população no Brasil que é relativamente jovem. A gente passa por um processo já de transição demográfica, mas a gente tem entre 15% e 16% da população brasileira composta por esse grupo abaixo de 12 anos. O que significa dizer que num universo em que a gente calcula a cobertura vacinal com a população total, a gente teria um limite de alcance, né, para a cobertura vacinal de adultos de mais ou menos 85% a 86%. E isso é muito próximo daquele limite que a gente considera como mínimo para que a gente possa começar a pensar em formas de flexibilização, né, de restrição de circulação de pessoas de uma forma mais consistente. Então, se a gente não avançar na vacinação nas crianças, a gente não conseguirá atingir picos ótimos de vacinação, né, acima aí de 90%. Então, é muito necessário que a gente comece isso para ontem. Obrigado, Rafael. E lembrando que o Brasil está atrasado nesse assunto. Outros países lá da Europa, principalmente, já estão vacinando crianças há um certo tempo. E seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora a Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Rafael, Juraci, colegas de bancada no Nordeste e do Sudeste. Rafael, as pessoas estão indo a grandes eventos, a grandes manifestações, mobilizações. Nós tivemos aqui em Natal agora o Carnatal, foi uma festa muito grande e tal. Principalmente os jovens que vão para essas atividades. E muitas pessoas, inclusive alguns cientistas, falam no fim do uso das máscaras, né? Nós já estamos seguros a ponto de relaxar esse nível? Não estamos. Na verdade, eu costumo dizer que talvez o uso de máscara seja um dos legados que a gente vai ter da pandemia, né? Nesse ponto, a população asiática, por exemplo, está anos-luz à nossa frente, né? Todas as pessoas lá, sempre que apresentam qualquer sintoma respiratório, elas mesmas dão conta de usar a máscara. É muito comum a gente ver em viagem, né, asiáticos usando máscara em função disso. Eu diria que a gente deveria cultuar esse hábito, né? A gente tem, de forma sazonal, a gripe, a gente tem a Covid agora, e a gente tem outras tantas doenças de transmissão respiratória, das quais a gente poderia ser poupado eventualmente se a gente passasse a ter esse hábito. Então, eu diria que a gente deveria manter o uso de máscaras, mesmo quando acabe a pandemia. E agora, né, especificamente, seria um erro enorme a gente abandonar o uso delas. Obrigado mais uma vez, Rafael. E aqui no Brasil, além da pandemia de Covid-19, agora enfrentamos um surto de síndromes gripais. Começou lá no Rio de Janeiro e agora tem outros estados, inclusive aqui na Bahia,
em que foi registrada a primeira morte pelo H3N2. E agora seguimos com o Giro Nordeste. Vamos falar agora com Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Ele vai fazer a pergunta ao pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães. Quero mandar congratulações piauienses a todos que estão acompanhando o Giro Nordeste, a você, Juraci, ao nosso convidado, o Rafael. Rafael, é uma satisfação falar com você, agradecer por você estar conosco aqui discutindo esse assunto tão importante. E eu queria falar sobre algo bem recente. O presidente do Brasil, ele postou em uma das suas redes sociais, o Twitter, para ser mais preciso, um vídeo onde um homem visivelmente desequilibrado critica, ele chama a vacina de porcaria. Mais uma vez, obviamente, sem qualquer amparo científico, né? Eu queria saber de você como é que isso pode afetar e quais são os efeitos que repercutem na população em geral, que anda tão polarizada, numa fala que tem como palco uma rede social com muitos seguidores, né? Além disso, eu, por dever de ofício, acompanho muitos jornalistas que têm esse viés, digamos, mais negacionista e falam até de anticristo. Rafael, onde é que a gente vai parar? Olha, eu diria que assim, esse tipo de posicionamento é lamentável, né? A gente tem alguns movimentos anti-vacina bastante consolidados fora do país, né? A Europa é um bom exemplo disso. Vejam, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é um país desenvolvido e que não conseguiu alavancar de forma consistente a cobertura vacinal entre eles, e essa é uma das razões porque a gente vê, né, agora um aumento do número de casos e de óbitos também no país. Então, tem lugares onde a gente vê de forma mais importante esse movimento. Isso não é o caso do Brasil. O Brasil tem uma longa trajetória de sucesso na imunização, porque é um programa de cobertura universal e gratuita há mais de 40 anos. E só por isso, talvez, a gente esteja conseguindo alavancar a vacinação no Brasil e tem sido apontado fora daqui como um bom exemplo disso, né? Então, a gente precisa combater de forma enérgica esse tipo de fake news, né, que acontece de toda a ordem. Pior ainda, quando ela acontece pelo chefe do executivo. É preciso que a gente tenha muita clareza sobre isso, né? E, para nossa sorte, eu acho que a credibilidade desse tipo de fala tem caído cada vez mais. A gente vê, mesmo nos guetos hoje, que são bastante bolsonaristas, ainda assim a gente vê uma certa adesão à prática da vacinação. Então, que bom que essa fala, né, esse tipo de discurso por parte do chefe do executivo tem caído em mais desuso atualmente e tem emplacado com menos força na população em geral. A gente espera combater isso mais e mais daqui para frente. E da parte dele, cada dia é um desserviço diferente. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e tem o Twitter também. E vamos girar e falar agora com Carla Soraya, TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, nosso público e Rafael, nosso convidado de hoje. Muito grata por sua participação. Rafael, eu vou citar duas coisas aqui para você que eu ouvi essa semana e que me deixam estarrecida diante do que a gente já passou e do que a gente pode ainda passar. Foi uma pessoa que disse que o cerco está se fechando para ele porque não tomou a primeira, não tomou a segunda, nem vai tomar a terceira dose da vacina. E a segunda, e não quer saber de passaporte vacinal, né? Não vai aderir a essa questão do passaporte vacinal. Então, segundo essa pessoa, o cerco está se fechando para ela, porque agora ela não vai poder ir para todos os lugares que quer. E a segunda foi hoje, com a liberação da Anvisa aí de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, em que a produção estava buscando famílias para dar entrevista, né, sobre se iam cadastrar seus filhos para tomar a vacina, e disseram, não, aqui criança nenhuma nessa família vai tomar vacina. Como é que a gente argumenta com pessoas que pensam dessa forma? Principalmente também depois que a gente teve aqui uma audiência na Câmara Municipal, que durou 8 horas, com vereadores e pessoas ligadas a movimentos também religiosos contra o passaporte de vacina. Olha, então, eu acho que a gente tem uma coisa importante hoje, que é essa guerra, né, contra a ciência. A gente precisa ter força a esse respeito. Então, é importante que a gente consiga manter mais e mais a população devidamente informada, que a gente possa atingir principalmente esse público. Mas eu diria que, para além da ciência mais pura, vamos chamar assim, a gente precisa trabalhar cada vez mais a questão da comunicação em saúde. Eu digo isso porque eu sou pesquisador de há alguns anos e eu tenho aprendido muito
com a equipe de comunicação social e a equipe de comunicação em saúde da Fiocruz. O trabalho do observatório ele é muito em conjunto com a equipe de jornalistas e com toda a equipe de comunicação que dá suporte para o nosso trabalho. E eu fico cada vez mais extasiado com o trabalho que vocês fazem, no sentido de tentar transformar um texto que é muito acadêmico num texto que é palatável para a população como um todo. E eu acho que isso devia ser estendido para toda a comunidade científica. Eu acho que só quando a gente tornar a ciência, de fato, alguma coisa visível para a população geral, a gente, de fato, vai estar cumprindo com o nosso papel. Então, eu diria que para essa população que diz hoje que o cerco está se fechando, cabe a eles a gente insistir no trabalho de orientação, de fazer as pessoas entenderem a razão por que a gente está tomando esse tipo de atitude. E lembrar a eles de que, na verdade, o Brasil ele nem está sendo muito rigoroso no que diz respeito à tomada de medidas verticais. Vejam, por exemplo, que a gente tem países na Europa que optaram por fazer o lockdown só entre quem não se vacina. Então, diante disso, eu diria que as atitudes que a gente vem tomando no Brasil, elas nem são tão radicais, né? E vale lembrar que essas medidas que a gente toma hoje no Brasil, que não são tão radicais, também são fruto de muita polêmica no que diz respeito à atitude, de novo, do governo executivo. A gente tem hoje muitas medidas, na verdade, de tentar driblar um pouco essa tentativa de fazer, por exemplo, o uso do passaporte vacinal, que é uma medida já tomada por vários países e que não há dúvidas que é uma medida muito eficaz na tentativa de aumentar a cobertura vacinal, de proteger as pessoas hoje dentro dos lugares confinados ou aglomerados contra pessoas que não estão imunizadas. Obrigado mais uma vez, Rafael. Lembro que a nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos à participação de Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Juraci, colegas de bancada, Rafael Guimarães, vamos tentar deixar de lado um pouquinho esse infeliz desserviço do nosso presidente, ou seria o nosso infeliz presidente, e por aí vai. Voltando ao ponto que Juraci começou o programa, vamos continuar falando dos baixinhos, né? Eu queria te perguntar o seguinte: já existem estudos do grau de ação, tanto do risco de contágio como das consequências no organismo dessa nova variante, a Ômicron, em crianças de 5 a 11 anos? As vacinas que temos são eficazes? As doses que se devem tomar seguiria o mesmo ritmo dos adultos, 3 doses? O que é que você diz disso, amigo? Bom, o que a gente tem hoje, concretamente, são os estudos de segurança da vacina. Então, a gente hoje já pode dizer que as vacinas atuais, elas são seguras para ser aplicadas com as crianças. É claro que a gente teve mudanças, né, na composição, na forma de apresentação dessas vacinas para poder acomodar as necessidades das crianças, né? As crianças, elas têm certas particularidades, né, com relação à superfície de absorção de fármacos, a forma de interação do agente no corpo delas. Então, algumas adaptações são feitas e aí, uma vez adaptadas, é necessário que haja os estudos de segurança. Esses estudos foram feitos e, de fato, a vacina ela não oferece risco para essas crianças e ela oferece o benefício, então, da reação para criar a imunidade. Não só para crianças, mas para adultos também. O que a gente tem hoje é muita coisa no campo especulativo sobre a Ômicron, né? No que diz respeito à capacidade que essa nova variante tem de ser patogênica para o organismo humano. Então, a gente ainda não tem muita certeza absoluta do quanto ela é agressiva para o corpo. A princípio, ela não é mais agressiva do que as variantes que a gente já tem notícia, mas ela seguramente é mais infectante. E até talvez em função disso, a gente tem hoje muitos estudos falando sobre a eficácia das vacinas que a gente tem atualmente, né? Então, a gente ainda não tem, mais uma vez, assim, a gente ainda está no campo especulativo, mas o que já se sabe é que possivelmente a gente precisará fazer ajustes com relação aos esquemas vacinais. É possível que a gente precise acelerar o reforço da vacina para toda a população. Então, é possível que a gente tenha, daqui a um curto espaço de tempo, mudanças no que a gente vem desempenhando até então. O Rio de Janeiro, por exemplo, recentemente fez a opção de permitir a antecipação da dose de reforço para as pessoas que tivessem necessidades específicas, fossem viajar, que tivessem situações particulares, cirurgias eletivas. Então, é possível que a gente caminhe nessa direção. Então, repetindo, assim, a gente ainda tem muita especulação em torno da Ômicron, e aí, até que a gente prove o contrário, é necessário que a gente se cerque de certos cuidados,
mas eu acho que a gente caminha para tentar compreender como é que é a dinâmica dessa nova variante para poder, então, fazer esses ajustes. Obrigado mais uma vez, Rafael. E vamos à participação agora de Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá, Juraci Santana, colegas de bancada. É uma satisfação tê-lo aqui no programa de hoje do Giro Nordeste, Rafael Guimarães, pesquisador da Fiocruz. Rafael, você pode falar um pouco para a gente como é que se realiza o trabalho que vocês desenvolvem no Observatório Covid-19 Fiocruz, como ele se estrutura e como vocês fazem o levantamento dos dados e informações sobre os aspectos da Covid-19 no Brasil? O observatório ele foi criado mais ou menos no meio do ano passado, diante dessa real necessidade da gente construir cenários epidemiológicos, prevendo, inclusive, o uso de mais indicadores do que aqueles que são universalmente utilizados, né? A gente, quando está trabalhando com epidemias ou com a pandemia, a tendência é que a gente olhe muito para os casos novos e para os óbitos. Mas a gente tem outros aspectos que precisam ser considerados para a gente poder garantir que, de fato, a gente está conseguindo atender às necessidades em saúde. Então, a gente vem trabalhando com a ocupação de leitos hospitalares, a gente vem fazendo a avaliação da positividade dos testes, a cobertura da atenção primária para poder tentar fazer o rastreamento dos assintomáticos, e a gente vem tentando observar um pouco como é que está agora, mais recentemente, a dinâmica da vacinação e também como é que é a questão das internações por síndrome respiratória aguda grave. Eu digo isso porque a gente, desde o início da pandemia, tem um problema crônico com relação à testagem de assintomáticos e a gente ainda tem muita dificuldade de reconhecer na população em geral quem são as pessoas que hoje são portadoras sãs do vírus, então não necessariamente estão doentes ou não estão com sintomas, pelo menos, e continuam transmitindo. Então a gente, a partir dessa ideia, criou uma espécie de painel de indicadores e aí vem formulando e criando esses boletins, né, do observatório desde então. O observatório tem algumas outras linhas de frente que tratam da saúde do trabalhador, da gestão hospitalar e também com relação a aspectos de vulnerabilidade social. E a gente tem trabalhos, né, que são concomitantes e que são desempenhados por grupos mais específicos, mas a gente procura fazer um pouco esse trabalho de sensibilização junto à imprensa e também junto à população com esses dados que a gente obtém. De lá para cá, o que a gente tem feito é procurado criar cenários epidemiológicos, então, trabalhar um pouco com o que a gente tem disponível em termos de dados para poder oferecer possibilidades de intervenção em saúde pública e também para tentar pensar um pouco como que está o andamento da pandemia. É difícil a gente criar cenários de projeção de muito longo prazo, mas é sempre útil a gente entender um pouco como é que é o panorama atual para poder entender em que momento a gente está da história natural da doença e o que a gente tem que fazer a respeito para poder mitigar a pandemia como um todo. Obrigado mais uma vez, Rafael. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães. Rafael, até o começo de dezembro, o Brasil havia conseguido vacinar mais de 70% de sua população com 2 doses, ou seja, uma taxa superior à de países como Israel e Estados Unidos. O Brasil tem potencial para ajudar a reduzir a desigualdade vacinal no mundo? Eu acho que a gente tem como servir de bom exemplo, né, para o mundo, para ver como que a gente pode ofertar vacina de forma gratuita e restrita, mesmo tendo profundas desigualdades regionais dentro do nosso território, né? Eu acho que é importante mencionar que essa cobertura de 70% que a gente atinge hoje, ela não se dá necessariamente com toda a população brasileira. A gente tem um marco aí temporal de mais ou menos outubro, novembro, em que a gente já falava em 70% de cobertura, mas isso se referia basicamente à população adulta. E é preciso que a gente pense que para a gente ter fôlego para poder fazer já as medidas de flexibilização, a gente precisa considerar a população como um todo. E por isso, atualmente, o incentivo a fazer a vacinação entre crianças é fundamental, né? A gente precisa também ter em mente de que a gente só considera isso como uma pandemia porque ela é, na verdade, uma guerra em proporções globais, de forma que a gente só vai conseguir vencer, de fato, a pandemia quando a gente tiver uma rede de solidariedade entre os países. Digo isso porque hoje a gente fala muito sobre a Ômicron, a gente não tem certeza absoluta sobre a origem dela, mas a gente especula que possa ter começado na África, e a África Central hoje tem países que sequer começaram a ter um programa organizado de imunização.
Então, não adianta a gente ter lugares com 80%, 90% de cobertura vacinal e a África que não tem programa de imunização. A maior prova disso é que a gente não sabe se surgiu na África ou não, mas sabe que a África pode ter sido uma rota de distribuição da Ômicron e a gente hoje tem países, inclusive com a cobertura vacinal alta, que voltaram a ter um aumento de casos em decorrência da variante. Então é preciso que a gente pense um pouco nessa estratégia de rede de colaboração, pensando no mundo. Eu acho que o Brasil precisa ser apontado como um exemplo de como organizar um programa nacional de imunização para isso. E a gente precisa trabalhar também um pouco na nossa escala, pensando que, da mesma forma que a gente fala em rede de solidariedade para o mundo, a gente tem que falar em rede de solidariedade para o Brasil. Não adianta São Paulo ter uma cobertura de 90%, o Rio ter uma cobertura de 90% e o Amazonas ter uma cobertura de 45%. A gente precisa pensar na logística do Programa Nacional de Imunização e pensar que se a gente não funciona, não opera com a lógica nacional, a gente não vence essa pandemia. Não adianta a gente vencer a pandemia em grandes centros urbanos e esquecer o interior desse país, que tem dificuldade profunda de acesso a serviços de saúde. Enquanto a gente tiver esses focos infecciosos, a gente não vai ter essa luta ganha. E potencialmente a gente pode ter o surgimento de novas variantes e uma nova disseminação interna no país desse vírus. E a chegada da Ômicron jogou luz sobre o problema, de como o resto do mundo escanteia a África, pune a África, segrega essa região. Assim como em outras oportunidades, mais uma vez acontece isso. Obrigado, Rafael. E temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Rafael, a gente nem saiu ainda da pandemia da Covid-19 e vivemos praticamente uma epidemia dessas síndromes gripais, né? O que mostra que as pessoas estão meio que abandonando, relaxando, né, com os cuidados básicos de higienização, também do uso de máscara, né? Isso é um indício de um alerta, de uma suposta nova onda de Covid que pode aparecer aí no futuro? Ou a vacinação em massa já é uma garantia de segurança de que isso não vai acontecer? Olha, o que tem acontecido mais especificamente com a síndrome gripal que a gente está vendo agora e que está tendo focos epidêmicos em vários estados e municípios, é que a gente teve, na verdade, o surgimento de uma nova cepa, né, do influenza H3N2. E até o que se tem notícia é de que a vacina que está sendo usada atualmente contra a influenza, ela não tem grande cobertura para esta cepa. Então, eu não sei se necessariamente ter focos epidêmicos de influenza hoje significa que as pessoas estão completamente relaxadas nos hábitos. Mas a gente tem investido muito na questão do cuidado, porque a co-infecção da Covid com a influenza ainda é alguma coisa desconhecida para a gente. Só que são duas doenças que têm como foco primário o aparelho respiratório. De forma que talvez a concomitância dessas duas infecções possa trazer problemas de maior gravidade para o corpo das pessoas, e esse é o perigo. Então, a gente hoje tem procurado reforçar mais e mais a questão do uso da máscara, as medidas simples de higienização que já deveriam fazer parte da nossa rotina desde sempre, né? Por conta desse risco específico da co-infecção. Ele é grave, né? A gente não tem notícia ainda do quão grave ele pode ser, mas a gente tem uma ideia, até pelo próprio comportamento dessas doenças, de que se elas acontecerem ao mesmo tempo, pode ser que elas sejam muito danosas para o corpo e a gente volte a ter grandes problemas com relação à internação, casos graves e fatais. Obrigado mais uma vez, Rafael. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com o Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Bem, Rafael, nesse fim de ano, muitas festas estão se aproximando, né? Todos nós sabemos disso. E nós também estamos acompanhando decisões de gestores no sentido de cancelar festas populares que possam causar aglomerações. Mas a verdade, Rafael, é que nós temos testemunhado muitas aglomerações, sejam em festas, sejam em comemorações esportivas também, né? E a moçada não está nem aí para o uso da máscara, né? Você, no começo desse nosso bate-papo, falou da importância que isso ainda tem e que ainda vai ter, né? Eu queria saber, Rafael, e acredito que muitas pessoas que estão acompanhando a gente, qual é o seu prognóstico do que poderá acontecer diante das possíveis festas e desses inevitáveis fatos aí, né? A moçada, a gente sabe que tem muita gente comprometida
tentando combater da maneira mais eficaz possível, mas você sabe que, ainda que muita gente tenha muita responsabilidade, uma hora a guarda baixa, e vai acontecer, inevitavelmente. Eu queria saber do seu prognóstico em relação a esses eventos que irão se chocar brevemente. Olha, em primeiro lugar, assim, eu preciso dizer que a gente considera corretíssima a decisão em suspender esse tipo de evento, né? A gente sabe que depois de 20 meses de pandemia, é inevitável que as pessoas tenham o desejo de se reencontrar com a família, com os amigos de um círculo mais íntimo, né, de convívio, e está tudo bem até segunda ordem. Mas vejam, isso não significa que a gente vá aglomerar, significa que a gente está mantendo um certo tipo de convivência social dentro de um certo conjunto de medidas que a gente pode adotar para tornar esse encontro mais seguro. Então, o que a gente tem dito é que assim, a gente deveria desincentivar de forma assertiva, né, a frequência de pessoas, agora no fim do ano, para esses eventos em que a gente já sabe que tem aglomeração e sobre o qual a gente começa a ter dificuldade de controle. A gente não sabe, por exemplo, ao comprar um ingresso de uma festa de Ano Novo, quem são aquelas 300, 500 pessoas que estão coabitando aquele espaço para a festa, ainda que seja num espaço muito curto. Então, a gente desincentiva esse tipo de evento. Mas a gente não pode dizer que os eventos de cunho familiar deveriam ser proibidos, porque a gente sabe que eles não serão. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é orientar da forma adequada para que esses eventos aconteçam de forma segura. Se eu estou fazendo um evento com pessoas que são do meu círculo social, eu não vejo por que ter cerimônia para a gente inquirir essas pessoas a respeito do fato delas terem tomado ou não a vacina, delas terem tido contato ou não recente com alguém que teve sintomas respiratórios, ter um cuidado elementar ali no convívio daquelas horas do encontro, né? Sobre distribuir álcool gel no interior do lugar onde você estiver, procurar você controlar a quantidade de convidados para manter um certo nível de distanciamento entre as pessoas, incentivar a questão do uso da máscara dentro dos ambientes, ventilar o ambiente. Todas essas medidas, elas são muito importantes. Se forem bem conduzidas, a gente diminui de forma bastante importante a possibilidade de ter contágio. Inclusive, por isso é que a Fiocruz, a exemplo do que fez no ano passado, a gente fez uma nova cartilha de recomendações, né, para que as pessoas possam ter acesso a essas formas, né, de se proteger. E a gente divulgou a partir dessa semana no site da Fiocruz. Então, é no agência.fiocruz.br. Lá vocês podem encontrar a cartilha com as recomendações. E as redes sociais da Fiocruz, elas têm criado estratégias também de chegar justamente nessa população onde a gente acha que a adesão pode ser pior. Então, a gente colocou alguns quiz no Instagram, colocou alguns vídeos informativos no TikTok para poder tentar atingir esse outro público-alvo, para que essas pessoas fiquem minimamente sensibilizadas sobre a importância que tem da autopreservação e do quanto que essa autopreservação também está protegendo as pessoas do entorno delas. E seguimos com mais questões para o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães. É o momento de mais uma pergunta de Carla Soraya, da TV Ceará. Rafael, você acabou de falar aí das festas de fim de ano e, diferente do ano passado, o Natal desse ano vai poder reunir as pessoas com todos esses cuidados que você falou. E muita gente, já, pelo menos aqui, já vai ter tomado a terceira dose da vacina. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa mescla de tipos de vacina, porque o que se preconiza é quem tomou Coronavac vai tomar agora Pfizer, quem tomou AstraZeneca vai tomar Janssen, né? Então, assim, e eu já vi essa semana também pessoas que tomaram 3 doses de uma só vacina, de um tipo só de vacina. O que é recomendado, né? Por que essa mescla é importante? De que forma ela vai proteger? Quando a gente começou o uso da dose de reforço, que possivelmente daqui a um pouco a gente vai parar de usar esse nome, vai passar a chamar de terceira dose, porque a tendência é que o esquema só seja considerado completo com as 3 doses, né? A gente tem a impressão de que esse será o futuro. A principal indicação que foi feita naquele momento é de que fosse aplicação, como a gente chama de heteróloga, ou seja, que a gente fizesse essa mescla. Isso porque as vacinas, elas não necessariamente agem das mesmas formas no corpo da gente para atingir esse objetivo que é garantir a imunidade. E o que se espera, na verdade, é que com a aplicação das doses heterólogas, de que uma vá potencializar a ação da outra. E com isso a gente consiga ter uma resposta imune mais efetiva. De lá para cá, o que a gente vem observando, e aí a progressão dos estudos vem mostrando isso para a gente, é de que, de alguma forma, o uso da terceira dose homóloga, ou seja, com o mesmo imunizante das doses anteriores, também possui um efeito positivo
principalmente para alguns grupos específicos, né? Para a população mais jovem. E a gente também não pode deixar de pensar na questão da logística, do que tem em termos de dose disponível. Então, a gente acabou optando por fazer um pouco essa mistura de esquemas, né, de vacinação, para poder conseguir atingir o máximo possível de cobertura com um nível ótimo de imunidade que as vacinas podem apresentar. Então, heterólogo quando possível, homólogo quando necessário, de forma que a gente consiga cobrir toda a população. E vamos girar mais uma vez? Quero chamar novamente Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Rafael, fronteiras fechadas em alguns países, passaporte de vacina sendo cobrado, são tentativas, são ações que determinados países tomam para se blindar com relação à nova variante, né? Mas não seria mais eficaz do ponto de vista econômico, humano, ou qualquer outro ponto de vista que a gente possa imaginar, a doação de vacinas de países ricos para os países que mais precisam, que não têm, países pobres? A gente imagina que os países são capazes de se formarem blocos, se unirem até numa guerra, né? Então, por que não imaginar essa união para doação de vacinas? Então, que tipo de... qual a importância de uma ação dessa? Assim? Que tipo de impacto teria até para conter novas variantes, por exemplo, em continentes, em países, em regiões que você não tem 30% de vacinados, 20% de vacinados. O que é que você acha? Então, na verdade, eu acho que uma ação ela não precisa, não depende da outra. Veja, a gente precisa, de fato, manter um certo controle nas fronteiras para poder tentar limitar, né, a circulação de pessoas sobre as quais a gente não tem controle com relação ao status vacinal, ou então a um certo padrão de contaminação. Então, acho que essa é uma medida necessária e acertada do ponto de vista dos países e que o Brasil, agora, né, diante da decisão do STF, está tomando, por decreto, né, o uso do passaporte vacinal. Não era a decisão anterior, né, que tinha sido colocada de apenas garantir que fosse feita a quarentena nos destinos finais das viagens, o que é um desacerto, porque, na verdade, a gente não tem condição logística de fazer isso, né, efetivamente, de garantir que os municípios de menor porte poderiam fazer essa forma de monitoramento, e a gente não pode garantir que no circuito entre a entrada no país e a chegada no destino, essa pessoa vai contaminar outras pessoas. Então, garantir o passaporte é bom, né? Fazer um controle na fronteira é bom, mas isso não exclui a necessidade de haver essa solidariedade entre países, como você bem diz. É isso, assim, a pandemia é uma guerra, né? É preciso que as pessoas encarem o vírus como um inimigo comum. E é preciso que a gente garanta essa solidariedade. A gente não terá a pandemia vencida enquanto a gente tiver países onde a gente não tem controle sobre a disseminação do vírus. O vírus está tentando se adaptar ao ambiente. A gente está contra-atacando para que isso não aconteça, mas a cada vez que a gente mantém a circulação do vírus fora de controle, ele está procurando adaptar. E no que ele está adaptando, ele potencialmente está obtendo essas mutações e aí novas variantes vão aparecendo. O surgimento de variantes por conta de mutações é uma roleta. A gente pode continuar tendo a ocorrência de surgimento de variantes de preocupação que são mais infectantes, mas não necessariamente mais patogênicas, mas a gente pode, em algum momento, se deparar com uma variante que, de fato, tenha resistência contra a vacina e que potencialmente possa ser mais patogênica para o corpo humano. É isso que a gente tem que evitar, e por isso essa solidariedade entre países é tão importante. Obrigado mais uma vez, Rafael. E vamos a mais uma pergunta de Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Recentemente, a Fiocruz inaugurou o Biobanco Covid-19. Em que consiste esse biobanco e de que forma tal aparelho pode colaborar com o trabalho do Observatório Covid-19 Fiocruz? O Biobanco, na verdade, é uma superestrutura de armazenamento de material biológico e que certamente será muito útil daqui para frente para que a gente possa avançar nas pesquisas com relação desde novos potenciais imunizantes, são novas vacinas, a verdadeiros tratamentos com relação à Covid, né? A verdade é que o surgimento de uma pandemia, ela muda um pouco como é que é a lógica de funcionamento da saúde pública, porque a gente tem que conviver com a pandemia ao mesmo tempo que está aprendendo com ela. Então, o que se espera com o surgimento dos biobancos é que a gente possa ter material biológico armazenado para que a gente possa estudar com melhor profundidade a Covid daqui por diante. Tudo indica que, a exemplo do que acontece com outras doenças de transmissão respiratória, é que, de alguma forma, a Covid se torne uma doença endêmica.
E uma vez endêmica, a gente precisa reconhecer os mecanismos de ação do vírus, a capacidade que ele tem de mutação, quais são as formas de interação com os componentes biológicos do nosso corpo, para que a gente possa saber como que se dá a história natural da doença, para que a gente possa saber como que a gente pode lidar com isso, né? Do ponto de vista da prevenção, do ponto de vista do tratamento e do ponto de vista da cura dessas doenças. Então, por isso é importante, a gente precisa ter esse material biológico armazenado para poder continuar os estudos em médio e longo prazo a respeito da doença. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o pesquisador Rafael Guimarães. Rafael, ao passo que ainda lidamos com a pandemia, enfrentamos um surto de gripe em vários estados do país. Como os sintomas da gripe e da Covid, por vezes, são parecidos, temos que lutar duas guerras ao mesmo tempo. O crescimento de casos de gripe teria relação direta com o afrouxamento de regras sanitárias e a sensação por parte da população de que já vencemos o coronavírus ao abandonar o uso da máscara? O abandono do uso da máscara ele sempre vai ser um risco, não só para a Covid, quanto para a influenza ou qualquer outra doença de transmissão respiratória. Como a gente tinha conversado, eu acho que a gente deveria tratar o uso de máscara como uma herança que a gente está adquirindo por conta da pandemia. Ela deveria trazer para a gente uma prova do quanto é importante ter esse tipo de hábito quando a gente tiver sintomas respiratórios, né? É verdade que o abandono das máscaras pode trazer a probabilidade de ocorrência de gripe, mas a gente já tinha ocorrência de gripe antes da pandemia. Então, o que nos parece é que a grande questão para justificar essa disseminação da influenza nesse momento é a questão da resistência dessa cepa atual com relação à vacina que a gente tem disponível. Mas é sempre bom lembrar, como falei antes, de que a interação entre esses dois vírus ainda é um campo obscuro para a ciência, de forma que a gente não sabe se a infecção concomitante por esses dois vírus pode gerar situações de maior gravidade por síndrome respiratória aguda grave, o que geraria, por consequência, maior número de internações e também de morte. Então, por isso, a necessidade de manter as medidas de proteção individual, que hoje servirão tanto para a Covid quanto para a influenza. Tá certo, Rafael, obrigado mais uma vez. E seguimos para mais uma participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Rafael, eu não sei se entendi a sua última fala agora, sobre a possibilidade de infecção concomitante de Covid e de influenza. Eu estava ouvindo hoje o professor André Prudente, aqui da UFRN, falando da impossibilidade de haver concomitância nessas duas infecções. Isso é possível? Essa é a primeira pergunta. A outra é o seguinte: nós temos 323 milhões de doses aplicadas, 141 milhões de pessoas imunizadas com as duas doses, pelo menos. E nós sabemos que as vacinas são as melhores, é a melhor solução, na verdade, para combater a proliferação do SARS-CoV-2, mas nós não temos certeza sobre o número de doses suficientes. Você já falou até um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco mais. 3 doses são suficientes? Nós precisaremos tomar anualmente essa vacina, como é o caso da influenza? Se a vacina é diferente das 2 primeiras doses, tem maior eficácia? O que já se sabe, então, sobre tudo isso? Todas essas circunstâncias ainda fazem parte de uma zona muito borrada da ciência, né? A gente está aprendendo um pouco da dinâmica do vírus à medida que ele está atuando. Então, a gente ainda tem um pouco essa opinião mais controversa sobre o que aconteceria numa eventual interação entre esses dois vírus, porque, na verdade, a gente conhece um pouco mais, né, dos mecanismos de ação da influenza, menos um pouco do SARS-CoV-2, agora a gente aprende um pouco mais e tenta entender se há, de fato, essa possibilidade de interação ou não. Por princípio de precaução, até que a gente tenha absoluta certeza de que não há interação entre eles, a gente precisa considerar de que é um evento grave. Porque se são 2 vírus que têm uma mesma capacidade de infecção por um mesmo órgão-alvo, que seria o pulmão, isso pode representar, no limite, um problema de maior gravidade. Por isso a gente tem que tratar dessa forma. E com relação à vacina, a gente também não sabe ainda, com absoluta certeza, qual será a dinâmica para a vacinação daqui por diante. A gente precisa ter um pouco mais de clareza sobre o que vai significar ter essas 3 doses aplicadas em toda a população para avaliar o que de fato vai ser preciso ser feito daqui por diante. Se a gente vai precisar ter vacinação anual, se a gente vai precisar testar novas formas de vacina que componham, talvez de forma um pouco mais eficiente,
a cobertura para todas as variantes que a gente tem disponível. A gente não sabe se eventualmente vai surgir uma nova variante que pode impor um novo desafio com relação à fabricação de imunobiológicos. Então, a gente ainda tem muitas incertezas nesse campo. Até que prove o contrário, o que a gente pode fazer de melhor hoje é garantir que a gente mantenha esses níveis de cobertura vacinal o mais alto possíveis, pelo menos acima de 80%, que a gente procure vacinar toda a população e que a gente procure garantir essa possibilidade da dose de reforço para toda a população. Hoje a gente ainda não tem toda a população elegível para poder tomar essa dose de reforço, porque a gente tem esse intervalo entre a segunda dose e essa terceira dose, mas o desejável é que a gente consiga cobrir a todos com elas três, para que então a gente possa descrever o cenário epidemiológico que a gente terá nesse momento e avaliar o que será de fato mais útil do ponto de vista da proteção coletiva. Seguimos com o Giro Nordeste, ainda temos questões para tratar com o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães. E vamos ao Piauí novamente para a pergunta de Henrique Douglas, da TV Antares. Rafael, eu vou apelar aqui para o seu poder especulativo, afinal de contas você é cientista. Anteriormente, respondendo, salvo engano, ao Paiva, você falou sobre desejo de se reencontrar. Isso é muito natural, isso é realmente um sentimento que está guardado dentro de todos nós, né? E eu volto a insistir nessas festas inevitáveis que acontecerão. E aí entra esse teu poder especulativo. E também fica a dica aí para a indústria científica ou farmacêutica. As pessoas vão se encontrar. Aí no Rio de Janeiro, eu creio que você, pelo sotaque, seja carioca, nós aqui no Nordeste temos as micaretas que as pessoas se encontram e se beijam. Elas se beijam. Nem sabem quem são umas às outras, mas se beijam. Nós nordestinos somos muito amorosos, né? No Rio de Janeiro, inclusive lá no Sargento Pimenta, isso também acontece muito, né? O bloquinho do Sargento Pimenta. E esses beijos na boca podem acontecer. Não existe protetor bucal, não existe. Para reforçar esse aviso, essa cautela que vai acontecer, a curtição, o beijo entre pessoas que não se conhecem, pode ser fogo amigo? Pode ser algo perigoso? Olha, eu diria a mesma coisa que eu falo para minha irmã adolescente sobre mononucleose. Pense bem no que você está fazendo. As pessoas têm que tomar absoluto cuidado, gente. Se a gente fala hoje de uma dificuldade, né, por conta da transmissão, só de você compartilhar a mesma toalha úmida, ou só de você estar usando uma máscara umedecida com saliva, que dirá beijar, né? Então, tá tudo bem, assim, acho que as pessoas também têm lá suas necessidades, mas a gente tem que ir um pouco devagar com elas, né? Eu diria que as pessoas têm que talvez conhecer um pouco mais antes de beijar, né? Obrigado mais uma vez, Rafael. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais. Nós seguimos com o programa. Vamos agora à participação, mais uma vez, de Carla Soraya, da TV Ceará. Rafael, eu saio um pouco dessa história de beijação, de pegação, dos ficas, né, dos ficantes aí, mas eu vou para a questão das famílias, que também vão viajar nesse período, ou vão viajar de ônibus ou de avião, vão com crianças, vão com idosos. A gente está chegando perto não só das festas de Natal e Réveillon, mas das férias, né? Quais são as precauções que as pessoas devem ter durante esse período de férias nas viagens para outros estados e até mesmo para outros países? Bom, em primeiro lugar, eu diria que elas não podem tirar da bolsa seus passaportes vacinais, né? A gente tem presenciado esta semana especificamente, aliás, desde a semana passada, um apagão de dados do Ministério da Saúde. Então, a gente teve inicialmente um apagão no Conect SUS, o que impossibilitou o acesso das pessoas aos seus passaportes vacinais, e isso, na verdade, deflagrou uma situação pior ainda, maior, porque, na verdade, todo o sistema hoje do DataSUS está comprometido com relação aos dados. Isso para o país é uma barbárie. Primeiro, porque a gente perde a possibilidade de estar fazendo monitoramento dia após dia da pandemia. Segundo, porque, no limite, isso mostra o quanto que a gente tem dados frágeis hoje, né? E a fragilidade de dados, na verdade, ela mostra um pouco o tanto que a gente está perdendo em termos de soberania nacional. Porque a gente só consegue reconhecer a nossa população e aplicar medidas de política pública se a gente sabe de fato quem é essa população. Então, a gente já vem tendo, né, sofrendo um corte contundente com relação ao recurso para poder formular dados, né? E o maior exemplo disso talvez vem sendo esse atraso com relação ao censo, né? Que deveria ter acontecido em 2020 e não ocorreu, né?
potencialmente ocorrerá em 2022, perto de problemas com relação a isso, porque é um ano eleitoral, a gente ainda tem o comprometimento da Covid, enfim. Então, esse é um problema grave. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, leve um papelzinho, que vocês podem se ver em situações embaraçosas de tentar fazer isso na hora, na internet, e não conseguir. A segunda coisa é que, assim, a viagem, ela sempre implica, na verdade, um trajeto mais longo, e por isso, a gente eventualmente está usando a máscara, ela vai ficando úmida. Então, é preciso que a gente tenha reserva de máscara na mão. Se as pessoas estiverem viajando de avião, pior ainda, é recomendável fortemente que elas tenham máscara do tipo PFF2, ou que pelo menos usem máscara que tenham dupla camada, porque só assim elas vão estar adequadamente protegidas. Elas precisam estar muito conectadas assim, com as formas, né, que os lugares para onde elas estão indo estão adotando em termos de medida de higienização. Então, é preciso que, se estiver saindo do país, que elas saibam bem quais são as regras sanitárias desse país para onde elas estão indo, para não passarem aperto lá na hora no aeroporto. A gente precisa que elas tenham um cuidado adicional com relação à alimentação, né? Dentro do avião não tem como abrir janela. Então, se estiver de ônibus, se estiver de carro, sempre procurar manter o mais arejado possível. No avião, não tirar a máscara, né? Evitar um pouco o consumo de bebida e comida perto de outras pessoas. O distanciamento de 1,5 metro ainda é fortemente recomendado e a gente sabe que hoje nos aviões a gente não tem conseguido fazer isso. Eu já fiz algumas viagens de avião depois que a pandemia foi deflagrada e a gente tem que brigar, na verdade, para poder manter um pouco essa medida mínima de distanciamento entre as pessoas, né? Então, é importante que a gente faça isso. É importante também que a gente saiba quais são as condições sanitárias do lugar para onde a gente está indo. Então, saber um pouco se o hotel onde a gente vai ficar hospedado respeita as normas sanitárias vigentes, se não é para o hotel, é para a casa de alguém, né? Se a casa desse alguém dispõe das condições necessárias para abrigar pessoas, de forma a gente não ter aquelas viagens, como a gente fala aqui no Rio, né? Aquelas farofadas, onde tem 8, 10 pessoas dormindo no mesmo quarto. Então, procurar sempre estar um pouco ciente do que está acontecendo do lugar para onde a gente está indo, né? Isso é fundamental. Obrigado mais uma vez. Rafael, quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais. Agora é a vez de mais uma pergunta de Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Rafael, eu acho que a Carla já tocou nesse ponto, mas eu queria poder reforçar. Acho que vai ajudar muita gente que tem essa preocupação, essa necessidade de entender melhor. A terceira dose é inevitável, a gente sabe, né? Mas ajuda a esclarecer isso. Assim, como é que se dá essa combinação das vacinas? Pensando na nova variante, eu, por exemplo, tomei 2 doses da AstraZeneca, o que seria melhor para a terceira dose? E se fosse Coronavac ou Janssen, qual é a melhor combinação de vacinas pensando nessa terceira inevitável dose para me proteger da nova variante? Então, inicialmente o que a gente recomenda é que a gente tenha o esquema heterólogo, né, para poder ter essa interação dos imunobiológicos. Sendo heterólogo, a rigor, não faz tanta diferença de quais são os imunizantes. Então, não tem uma composição melhor de se eu tomei o A, é melhor tomar o C, ou o B, ou o J, né? A recomendação é que você procure ter o heterólogo. E aí, nesse sentido, é sempre bom você estar... Se a pessoa está disponível com o Conect SUS, quem estiver atendendo no posto de saúde saberá qual foi a vacina que você tomou. Mas, na dúvida, é bom levar o cartãozinho que a gente recebe físico, né, da unidade, para que quem está lá saiba qual é a vacina de fato, né? Eventualmente, a gente vai tomar os esquemas homólogos. Assim, a gente tem visto que ele tem também uma boa receptividade, principalmente nas pessoas mais jovens. Então, não há, a princípio, contraindicação a esse tipo de esquema. E aí fica um pouco a cabo mesmo assim da unidade. A gente tem que pensar no que é a vida real. Muitas vezes a gente vai ter um único imunizante disponível e é esse que vai ser aplicado, porque é melhor ter esse esquema do que ter nenhum. Obrigado mais uma vez, Rafael. Nós seguimos com o Giro Nordeste. Vamos agora à participação do Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Antes mesmo da pandemia, há alguns anos, você escreveu uma resenha sobre um estudo internacional que revelou os impactos que as políticas de austeridade exercem sobre as condições de saúde de populações em países com algum tipo de crise. Mas o mundo inteiro hoje sofre com a crise dessa pandemia, inclusive com inflação alta em países que nunca registraram inflações tão altas em anos, em décadas, né? Como é o caso dos Estados Unidos. Você acredita que esse estudo ele se adequa, se coaduna perfeitamente com a realidade atual?
Mais ou menos. Na verdade, esse estudo a que você se refere, ele é um estudo de 2 professores da Universidade de Princeton, e que foram pioneiros, né, a tentar estudar um pouco qual era o comportamento do padrão de mortalidade nos Estados Unidos por conta de certos grupos de causa específicos, que eles denominaram morte por desespero. E aí, o que acabou acontecendo é que eles observaram que tinha um padrão de mortalidade maior entre homens de meia idade brancos. E eles tentaram entender o que estava acontecendo. E aí, o avanço dos estudos deles, não só com o avanço deles próprios, mas com outros grupos de pesquisa que ficaram sensibilizados por isso, acabaram chegando à conclusão de que isso tem uma forte relação com as medidas de austeridade dos Estados Unidos. Então, as medidas que foram tomadas para poder alavancar, na verdade, a economia americana, acabaram deixando para trás uma série de trabalhadores que eles chamam de trabalhadores sem diploma, que são os trabalhadores que têm até o nível médio, não têm nível superior. Antes disso ainda, eu cheguei a fazer uma outra resenha sobre as políticas de austeridade de uma forma mais geral, tomando como medida os outros países, na verdade, que sofreram muito em decorrência da crise mundial de 2008 e que a gente, no Brasil, viu de forma mais contundente a partir de 2015. Né? Então, todas essas são medidas que mostram um pouco de que a gente tem crises econômicas e elas têm uma repercussão na saúde. E muitas vezes as medidas que a gente usa para poder tentar reverter essa crise econômica acabam sendo mais punitivas para a população do que a própria crise. Né? Uma das consequências, assim, dos desdobramentos desse estudo americano sobre as mortes por desespero foi um estudo que eu acabei fazendo por conta do meu segundo doutorado. Eu tenho o primeiro doutorado em saúde pública, o segundo em demografia, e eu fiz essa mesma análise para o Brasil. E foi muito curioso ver que, na verdade, a situação do Brasil é um pouco diferente. Porque no Brasil, a despeito da crise, né, e da forma como a gente faz as medidas de austeridade de forma desigual, no Brasil a população que mais sofre com isso é a população preta. De forma que, quando a gente olha um pouco para esse padrão do Brasil, a gente vê que a nossa desigualdade, né, estrutural, o nosso racismo estrutural, ele é muito mais poderoso nesse sentido do que o racismo americano. Né? De forma que ele trata, na verdade, no Brasil de um problema muito mais social. E esse estudo com morte por desespero, ele acaba refletindo um pouco qual é esse meio padrão, né, com relação às crises. E o que a gente tem, de fato, é isso. A pandemia trouxe, na verdade, uma situação de caos mundial com relação à economia. Aqueles países que dispõem de uma economia mais frágil certamente sofreram mais. E esses países com economia mais frágil, por sua vez, certamente têm certas desigualdades internas que dividem por casta, por classe, enfim, cada país tem uma certa peculiaridade. Certamente as classes mais vulneráveis sofrerão mais. Então, eu diria que a pandemia vai trazer um cenário, quando ela terminar, de que talvez ela tenha um alívio no que diz respeito à saúde das pessoas, saúde biológica, vamos chamar assim. Mas a gente ainda terá repercussões na vida útil das pessoas por muito tempo em decorrência da pandemia. A gente já tem estudos que falam da redução da expectativa de vida, a gente vê estudos que falam, na verdade, do que a gente tem chamado de passivo assistencial, que são situações de saúde que foram negligenciadas durante a pandemia, porque a gente precisou priorizar os serviços de saúde para atendimento da Covid, e a gente tem diversos exemplos de situações que tiveram um aumento da ocorrência de casos e de óbitos por desassistência, que a gente não conseguiu dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Tem diversos exemplos, né? Terapias dialíticas, mortes por câncer, a gente tem a mortalidade materna que aumentou muito no Brasil, não só tendo a Covid como causa direta, mas como causa indireta, porque o acesso a pré-natal e a parto adequado ficou prejudicado em função disso. Então, eu diria que essa crise econômica e as medidas de austeridade foram um efeito colateral da pandemia que provavelmente persistirão por muito mais tempo do que a pandemia em si. E é preciso que os estados se reorganizem para dar conta desse cenário muito desfavorável que vai estar presente quando a gente já tiver com esse aparente controle da Covid propriamente. Estamos quase encerrando o Giro Nordeste de hoje. Rafael, quer fazer algum comentário para finalizar? Temos aí 2 minutos. Olha, mais uma vez, eu quero muito agradecer por ter participado hoje, né, com vocês. Um prazer enorme. Eu queria mais uma vez dizer que é um prazer enorme aprender diariamente, né, com profissionais que são da comunicação social. Isso, para um pesquisador, é uma oportunidade única, né? E eu tenho aprendido muito com vocês. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo isso.
Então, acho que é muito importante. E eu queria reafirmar assim, a necessidade de que as pessoas procurem estar atentas às recomendações oficiais sobre como proceder, né? Não só às festividades de fim de ano, mas às férias, ao carnaval que está por vir, que elas estejam mais atentas a qual é o cenário do momento para ver o que elas efetivamente devem ou não fazer em termos de seus convívios sociais, as atividades de lazer. Mas reforço bem assim, que procurem as vias oficiais. A gente ainda tem o que a gente chama de infodemia, né? Que é uma pandemia paralela, né, de notícias falsas. Então, é preciso que a gente procure ter muita certeza de que fontes a gente está usando para poder espalhar notícias. Muitas pessoas, às vezes, espalham notícias falsas sem saber que são falsas. Então, é preciso a gente sempre se perguntar quem foi que falou aquilo. Procurem as fontes oficiais para que a gente possa, de fato, combater a pandemia de forma contundente. E procurem se vacinar. A vacina tem se mostrado muito claramente que ela é a forma mais positiva de atacar a Covid. Então, se a gente não tiver níveis elevadíssimos de cobertura vacinal, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. Então, a vacinação é o caminho. É isso aí, vacina salva. E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do pesquisador Rafael Guimarães, do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Muito obrigado também aos comunicadores Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Carla Soraya, da TV Ceará, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, e Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o programa de hoje. A gente volta em 2022 com novidades no Giro Nordeste. Boas festas, se cuidem e até o próximo programa.